E olha quem já está aqui comigo, César, doutor Antônio Spreutzer, porque hoje é dia de você e o doutor, que traz como tema o transtorno do espectro autista. As estatísticas sobre o autismo são divergentes. No entanto, fala-se em 70 milhões de casos no mundo e cerca de 2 milhões no Brasil. Olha, Tícia, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é 2 de abril. Mas sempre é tempo de aprender mais sobre esse transtorno que ainda guarda muitos mistérios e incertezas. E é isso que nós vamos fazer agora com o médico de família, professor doutor Antônio Spreutzer. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. César. Bom dia, doutor. Bom dia. Como é que funciona o cérebro de uma pessoa autista? Então, normalmente, César, o cérebro normal de uma criança em desenvolvimento, a gente nota essas luzes que vocês estão vendo, que é um circuito muito delicado. E no espectro autista também existe um circuito diferente, que eu vou mostrar agora para vocês, como que é esse circuito neurológico cerebral, que é um distúrbio do crescimento, do desenvolvimento neurológico, né? Então, as áreas do cérebro que vocês estão vendo, elas se conectam uma com as outras por intermédio de uma corrente, como se fosse uma corrente elétrica, como essa. No espectro autista, de repente existe um corte, uma falha no fornecimento dessa energia. Então, o nosso cérebro agora, ele atua de uma maneira diferente. Então, como ele antigamente se comunicava, uma região falava com a outra, por aumento de neurotransmissores, com esse problema, o que acontece? Partes do cérebro não conversam com as outras. Então, quando o cérebro não conversa com a outra, o que ele faz? Ele modula, ele tem uma nova linguagem. Então, o nosso cérebro se adapta rapidamente, fazendo pontes sobre aquela parte que não tem, ele faz um desvio. E quanto mais você tiver desvio, ou seja, quanto mais nós tratarmos essa criança com fonoaudiologia, alimentação boa, fazer fisioterapia, etc., vários tipos de manobra que a gente vai falar, essa criança tem um desenvolvimento melhor. Então, o crescimento cerebral da criança que é estimulada mais cedo é muito melhor. Agora, doutor, o autismo ele possui alguma causa conhecida? Então, hoje os estudos são muito avançados e a gente sabe que esse espectro autista, ele pode acontecer em crianças que nascem abaixo de 26 semanas ou com baixo peso. Quando a mãe tem idade muito avançada junto com o pai. Causas hereditárias, principalmente pai e mãe que têm filhos com autismo, a tendência de ter novos filhos com autismo, com espectro autista, é muito grande também. Sem falar dos fatores ambientais, que atualmente está sendo muito estudado, como, por exemplo, infecções durante a gravidez, que tipo de remédio que a mãe toma na gravidez, as poluições do ar e da alimentação, sem falar nos doenças genéticas, como a síndrome do cromossomo X frágil, como a síndrome de Rett e etc. Então, hoje o espectro autista ele é muito estudado, porque como a gente falou, aumentou muito. O ano passado era 1 a cada 100 crianças nos Estados Unidos e hoje é 1 a cada 40 crianças nos Estados Unidos. Então, aumentou muito. Aqui no Brasil a estatística ainda não tem uma estatística muito certa, mas a gente sabe que é por aí. Bom, é verdade também, doutor, que os primeiros sinais de autismo são identificados até o 3º ano de vida da criança. E quais são esses sinais? É verdade. Nós geralmente fazemos, os pais veem alterações nas crianças e os médicos fazem o diagnóstico, daqui a pouco a gente vai falar no diagnóstico, mas o que leva a gente ver até o 3º ano de vida, o 4º ano, mas 2, 3 anos já é para ver. Quais são as principais alterações? Que é isso que a gente tem que falar para você que é pai e mãe. Prejuízo na comunicação. Como que essa criança se comunica não só com os pais, mas com o mundo, com os coleguinhas da escola. Então tem um déficit de comunicação. Além disso, ela pode ter dificuldade na interação social. É aquela coisa de chegar o avô em casa, a avó, os coleguinhas na escola, a criança não tem interação social, ela não consegue trocar olhar, ela não consegue fazer a interação dela. Além disso, a alteração do comportamento, que são muito importantes. Os pais notam que a criança às vezes fica muito agitada, a criança às vezes fica muito sozinha, não quer ver ninguém. Então essa alteração comportamental é muito importante. E além disso, tem
modos repetitivos. Ela gosta de pôr o carrinho um atrás do outro e ficar repetindo aqueles movimentos do corpo também repetitivos. Então, com essa somatória de sinais e sintomas, os pais têm que levar em dúvida para os médicos fazerem o diagnóstico certo agora. Agora, como é feito esse diagnóstico, doutor? Boa pergunta. O diagnóstico normalmente é feito por um pediatra especializado, ou um neuropediatra, ou um psiquiatra, ou então até o próprio psicólogo. O próprio pediatra da criança já uma série de testes. Vários testes baseados no manual de psiquiatria, atualmente da Sociedade Americana de Psiquiatria, são muito importantes esses testes. E outra coisa, não é logo no primeiro mês que a gente vai fazer diagnóstico. Às vezes demora 1 mês, 5 meses, 2 anos para fechar o espectro autista. Pelo próprio nome, o espectro autista, ele é muito largo, ele é muito vasto. Cada paciente é um tipo de paciente, cada um tem um tipo de tratamento. Cada um tem uma resposta ao tratamento. Então, às vezes, leva anos até você descobrir, né? Exatamente. Agora, doutor, existem também diversos níveis, né, de autismo ou não? Sim, como a gente falou do espectro, né? O espectro autista, ele tem pode ter vários níveis. Eu vou mostrar o primeiro para vocês, que é chamado nível 1, que é o espectro autista leve, porque ele apresenta sintomas bem sutis, necessitando de muito pouca ajuda. Já o nível 2, que é o transtorno moderado, ele necessita um pouco de mais atenção, um pouco mais de habilidade social, e o nível 3, que é o mais severo, ele apresenta um quadro crítico que depende muito dessa equipe multidisciplinar. Ele depende muito dos pais, muito dos cuidadores, muito das pessoas que estão ao lado dessa criança. Doutor Antônio Sprois, uma pergunta bem pessoal. Existe um boato, né? Eu não sei se isso é lenda ou se é verdade, de que o Messi teria um grau baixo de autismo, que até o Einstein teria tido também um nível muito baixo de autismo. 2 grandes gênios. É verdade. É possível isso também? Inclusive grandes músicos, né? Eles têm um QI, um quociente de inteligência muito acima do nosso. Tem níveis de espectro autista que você vai fazer um teste de quociente de inteligência, é muito elevado. Mas eles não conseguem, muitas vezes, colocar essa inteligência para favorecer em alguma atitude. Então, por exemplo, sabe tudo, mas não consegue sair de dentro dele. Por isso que esse espectro tem que ser diagnosticado o mais precocemente possível. E você que é pai e você que é mãe, não fecha os olhos para o diagnóstico. Não fala assim, meu filho não está falando, é normal não falar. Não, o normal é falar. Então, por favor, abra seu coração, abra sua mente para a gente fazer o diagnóstico e o tratamento é precoce. Agora, o autismo não tem cura, não é isso? Agora, é possível melhorar a qualidade de vida de quem tem esse transtorno? Sim, César, essa é a nossa base, é por isso que a gente está aqui hoje, porque hoje tem o espectro autista adulto com uma vida quase normal. Então, como é que a gente faz o acompanhamento desse transtorno? Uso de medicamentos quando necessário, principalmente antidepressivos, ansiolíticos, quando a criança está muito agitada, a gente precisa tomar cuidado. Outra coisa são o uso de suplementos em crianças que não se alimentam, porque tem o espectro autista que não se alimenta, não come nada. Então a gente tem que usar muitas vezes algum suplemento e mudar a dieta. Sessões de fonoaudiologia para ajudar a criança a falar certo. Muitas vezes elas têm ecolalia, ficam repetindo. A terapia comportamental é para melhorar o comportamento das crianças na escola, dentro de casa, na rua, nos parquinhos. E, finalmente, a terapia de grupo com a família. A gente tem que ajudar a família a como conviver, como ajudar, como levar esse caso à frente. E eu queria fazer aqui uma homenagem a todos os pacientes que têm o transtorno do espectro autista, aos familiares e aos pais, inclusive ao meu netinho. Fico emocionado. O Benjamin, que também tem o transtorno do espectro autista, que mora em Londres. Um beijo, netinho. Eu amo muito você, Benjamin. Nós vamos agora, enquanto o doutor se recupera aqui um pouquinho, a participação do público que pode enviar as perguntas sempre através das nossas redes sociais no @hojeemdia. Doutor, a Nana Santos, ela quer saber qual a explicação para esse aumento nos casos de autismo. Realmente houve um aumento ou a ciência que passou a observar mais e descobrir mecanismos para fazer o diagnóstico agora? Essas duas explicações que você acabou de falar. Primeiro, a medicina faz um diagnóstico mais precoce, porque a gente tem mais ferramentas para usar. E número 2, a gente está vendo o crescimento dos pais mais idosos para terem os filhos também.
A mulher tem que trabalhar, tem que voltar, mas muitas vezes esses fatores ambientais, junto com a idade mais avançada, pode favorecer. Então, as duas explicações estão corretas. Sempre começa o autismo quando criança? É possível um adulto ter autismo depois de um certo tempo? Não, geralmente sempre. ele acontece até os 3 primeiros anos de vida, César. Nós temos uma outra pergunta que vem da Cleide Alano. A dúvida dela é a seguinte, doutor: uma criança autista rejeita alimentos mais do que as crianças que não têm autismo ou não? É verdade, o espectro autista, o portador, ele rejeita uma série de alimentos. Tanto que o acompanhamento nutricional é fundamental, porque geralmente o espectro autista ele se fixa num alimento. Por exemplo, só biscoito, só vai comer biscoito. Então a gente tem que ter um suporte nutricional, uma ajuda muito importante, porque realmente isso acontece. Bom, são muitas as nossas dúvidas. O professor Dr. Antônio Spreuser vai continuar respondendo a todas elas através das nossas redes sociais no @Hoje em Dia. Você pode entrar lá, fazer a sua pergunta, que daqui a pouquinho ele vai estar respondendo a todas essas questões. Dr. Spreuser, é sempre uma alegria recebê-lo aqui. Prazer enorme. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Um beijo para o Netinho, um beijo para pro toda a Benjamin. família. Obrigado. E até a semana que vem.